Esse capítulo 18 é interessante. Ele conta a história da visita. O sogro foi visitar lá o genro. Por isso que é interessante, porque é uma questão de família, né? O sogro vai ajudar a resolver um problema de casal aqui, de família. E a gente pensa que os problemas de família, né, são modernos. Não, isso aqui todo tempo teve, né? Então o sogro de Moisés vem até ele. E tem umas coisas interessantes, irmãos, como por exemplo, o Moisés, ele morou 40 anos com o sogro dele. Você acha que é fácil morar com sogro, com sogra, né? Moisés morou 40 anos com o sogro dele. E digo uma coisa, era metade da vida dele. Ele passou metade da vida dele com o sogro. A gente tem que admirar esse sogro também, né? Porque se ele teve que aguentar o sogro teve que aguentar ele, correto? E teve um contratempo, né? Quando Moisés deixou a casa do sogro, ele não fez questão. Ele não ficou brigando com Moisés. Olha, é diferente, por exemplo, do Labão, né? Que fez uma confusão medonha e tal. E no caso do Jetro, ele tem, meus irmãos, uma espiritualidade que Deus aproveita e usa. E nesse caso a mulher ela vai embora junto com Moisés, porque Deus chamou Moisés, pegou Moisés, disse: você vai lá, né, vai fazer essa obra de libertação. Então, meus irmãos, deu muita revelação para Moisés, e Moisés ele sai animado, ele pega a Zípora, ele pega o Gerson, ele pega o Eliezer e ele vai embora. Só que quando chega no meio do caminho, numa estalagem lá, o que acontece? Acontece que tem aquele anjo que quer matar o menino ali, e nesse momento, meus irmãos, acontece tanta coisa, que a mulher entende que ela tem que pegar, circuncidar aquele menino, né? Talvez porque ela, a vida toda, ela se recusou a fazer aquilo ali, né? E joga na cara do sogro, do marido, que ele é um marido sanguinário. Então veja só, o Moisés ele está num nível espiritual bem acima da Zípora. Isso não tem problema nenhum quando o marido e a esposa eles conversam, eles combinam, não tem problema nenhum. De um está mais, às vezes é a mulher que está num nível espiritual maior que o do marido. Por exemplo, houve tempo que o Abraão ele estava num nível espiritual maior do que o da Sara. Mas houve tempo que a Sara estava num nível espiritual maior do que o do Abraão. Por isso, né, quando acontece, como aconteceu com Moisés e Zípora, teve lá aquela discussão, ela briga com o marido dela, e ela joga na cara do marido que ele é um marido sanguinário. E ela pega os meninos e vai embora. Bom, ela decide ir embora. Aqui o nosso texto do capítulo 18 diz que Moisés fez questão de mandar eles para casa, né? O texto diz isso, mas com certeza ela não iria se ela não quisesse. Então, para mim, ela decidiu, voltou para a casa dela lá, e o Moisés então mandou que alguém acompanhasse, para não ter nenhum problema no meio do caminho, né? Então, meus irmãos, ela volta para a casa do pai, e meses depois, talvez até mais de um ano depois, o Jetro, ele resolve trazer a Zípora para Moisés, mesmo porque o Moisés ele está muito perto da casa do Jetro. Então ali, sabe, o monte de Deus é o Monte Horebe, e ele está aqui no monte de Deus, correto? Então tá na vizinhança, né? O Moisés está com o povo de Israel acampado bem perto da onde o Jetro morava. Então o que o Jetro faz? Ele pega a filha, ele pega os netos e vai levar para o marido, para o pai. Então aqui o Jetro ele faz o papel de conciliador, né? Falei para vocês como foi a separação, né? Um momento difícil para Moisés, que ele também estava tentando entender qual que era a vontade de Deus, indo embora de volta para o Egito. A mulher não conseguiu codificar, entender o que estava acontecendo, acabou brigando com o marido, volta para casa, correto?
E eu acredito que houve erro das duas partes. As duas partes estão erradas. Por que a gente diz isso, né? A Zípora, ela não deveria ter ido embora, tá? Muito menos ir embora falando mal do marido, sem conhecer realmente coisas espirituais das quais ela não entendia e ela quis falar. Então ela foi embora, ela chamou o ato da circuncisão de um ato sanguinário, né? E não entendeu o propósito de Deus. Já no caso de Moisés, ele não deveria permitir que ela fosse embora. Mas se ela resolvesse ir embora, porque às vezes a pessoa pega a mala e vai embora, bom, acontece isso, o que ele deveria ter feito? Ele mesmo deveria ter ido buscar a esposa dele. Então, meus irmãos, houve aqui sim uma separação. E essa separação, ela durou alguns meses, e ela só não foi pior porque tem um sogro que, como eu disse, Deus usa a espiritualidade dele para abençoar a vida do casal, a vida de Moisés. Então, ele agiu com sabedoria, né? Ele pega a filha, pega os netos e vai levar para o marido. Oxalá, né? Oxalá essas coisas acontecesse. Eu já contei um monte de vezes, né? Mas eu vou contar de novo. Uma vez eu estava conversando com a dona Maria do São Vicente, lá de Galha, e ela era jovem, nova, toda, né? Casou. Então o pai dela morava numa cidade longe, lá, nem me lembro o lugar, mas ia de trem. Aí ela assim, né, humilde, pobre, quando casou com um caseiro lá, o caseiro tinha um pouquinho de dinheiro, né? Então o que ela fez? Quando ela foi voltar para visitar os pais, os irmãozinhos e tudo mais, ela levou 2 malas enormes, sabe? Diz que ela levou aquelas malonas grandes assim, né? E foi visitar o pai, e quando ela desceu lá na estação, que o pai viu aquelas 2 malas enormes, pensou que a filha estava vindo embora, né? Você, minha filha largou do marido e está vindo embora. Diz que ele olhou para ela e falou assim: pode colocar essas malas dentro do trem, que na minha casa você não vai ficar não, você vai lá para a casa do seu marido, ninguém mandou você casar, você vai ficar lá para a casa do seu marido, né? E aí ela explicou que na verdade não é isso. Mas se todo pai e toda mãe tomasse uma posição dessa, o filho brigou, a filha brigou, deu uma discussão, vai para a casa do pai, o seu pai fala: não, aqui não é mais a sua casa, não, agora você tem que viver com o seu marido, você tem que viver com a sua esposa, não é mais a sua casa, vocês podem vir junto aqui para almoçar, para jantar, pode até posar junto aqui, não tem problema nenhum, mas para viver de novo não, você vai ter que voltar lá para a sua casa, lá para a sua família, né? Então, irmãos, o Jetro, para mim, né, ele faz o papel de conciliação, e é um papel bonito que ele está fazendo. E como é que foi o encontro, né? Veja só, no capítulo 18, no versículo 6, o Moisés, ele fala por que ele veio. Moisés não, o Jetro. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, eu venho a ti com a tua mulher e seus filhos, com ela. Resumindo, né? Ele está dizendo aqui, rapaz, eu vim trazer a sua família para você cuidar, né? Você tem uma família, a sua família é a sua esposa, os seus 2 filhos, se vira, você vai cuidar da sua família. Porque mesmo ele estando perto da onde o sogro morava, ele não foi buscar ela. Por isso que é erro das duas partes, de quem foi embora e de quem não quis ir buscar. Mas foi embora porque quis, foi com a perna dela, volta com a perna dela. Não, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que dependendo da gente, a gente tem que ter paz. Então vai lá e busca, e pega a malinha, põe de volta. Tem gente que não volta por causa do orgulho. Eu creio que esse era o caso de Zípora, né? Que devia ser uma pessoa muito nervosa. Então, irmãos, na verdade foi um encontro feliz. Por quê? O Jetro fala que veio trazer, e o Moisés podia dar desculpas. Dizer assim, né? Eu não mandei ela ir embora, agora já estou livre mesmo, e acabou, e eu não quero mais saber, né? Ele podia ofender, falar algumas coisas.
Vocês acham que isso é difícil de acontecer? Você acha que quando um sogro vai lá, traz a família de volta e o marido, ai, que, oh, meu sogro maravilhoso, que não, não. E dá cada quebra-pau, dá cada confusão, dá cada, né? No caso aqui, meus irmãos, o Jetro, ele tem uma espiritualidade e o Moisés, ele se sobressai. Por quê? Porque ele respeita o sogro dele. Olha o versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, né? E entraram na tenda, né? Oh, meu sogro foi lá, se ajoelhou, beijou, abraçou, levou, né? Tá dando risada aqui. Aí pega ele, põe lá dentro da casa, né? E no versículo aqui, na continuação, meus irmãos, tem toda essa alegria, o respeito e essa alegria, né? De poder contar não somente com o sogro, mas poder contar também com a esposa, com os filhos de novo. Olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos uma pessoa que quer fazer a conciliação, a reconciliação, e temos pessoas que querem se reconciliar, e por isso está todo mundo feliz, né? Todo mundo está contente. Então ficou feliz que, meus irmãos, o genro recebe bem. E tem uma outra coisa, né? No versículo 8, quando eu disse isso, o Moisés, ele não só recebeu o sogro com alegria, mas aí ele contou, vamos ler o versículo 8, contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E o Jetro se alegrou de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Ou seja, alegria completa. Todo mundo está feliz, né? O Moisés, ele tem coisa boa para contar. Então, meus irmãos, a gente aprende uma outra lição aqui, que contar bênção atrai o louvor. A gente já teve oportunidade de pregar algumas vezes aqui nessa igreja sobre esse assunto, que quando você prefere contar bênção do que espalhar maldição, você abençoa as pessoas e você traz bênção para você mesmo. Tem aquelas pessoas que parece o profeta do caos, né? O profeta do caos, o verdadeiro, aquele cavaleiro os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que vem, quando ele abre a boca dele, sai os 4 cavalos, você está entendendo? Uma tragédia atrás da outra. Uma pessoa assim, que fala só coisa ruim, que fomenta coisa ruim, que sabe, que sempre tem uma coisa ruim para contar de alguém, que nunca está feliz com nada. Como é que uma pessoa dessa pode ajudar no serviço espiritual? Como é que uma pessoa dessa vai abençoar outra vida? Então a gente tem que ter muito cuidado, aprender com essas passagens da Bíblia. Não era um momento legal, não. Eu sei que não era. Por quê? Porque teve alguma briga, uma discussão e o casal se separou. Agora o casal está se juntando de novo, está todo mundo feliz, mas em vez de ficar falando, mas fulano fez, fulano aconteceu, vamos contar a bênção? Vamos contar a bênção? Ô Moisés, né? E aí, tudo bem? Está tudo bem, meu sogro? Olha cada coisa que ele contou para o sogro dele no versículo 8, né? Preste atenção aqui. Todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó. E você lembra o que Deus fez para Faraó? Para a gente poder pensar, olha, é só você lembrar que teve as 10 pragas do Egito, né? É só você lembrar que teve a travessia do Mar Vermelho e o Faraó ficou lá dentro, afogado. Mas não é só o que Deus fez com o Faraó. Moisés começa a contar, o que mais, né? Aos egípcios por amor de Israel. Em toda a posição de Moisés, quando ele contava aqueles acontecimentos, ele acrescentava esse detalhezinho que é muito importante. Olha,
como Deus ama Israel, como Deus ama o seu povo. Então, irmãos, ele não contava para a desgraça dos egípcios, ele contava para a exaltação de Israel, para a glória, meus irmãos, de Deus, o amor que Deus tinha com aquele povo. É assim que ele contava as coisas, do amor de Deus para Israel e de todo o trabalho do caminho. Ele contou, falou assim: olha, não é fácil não, sabe? Faltou água, faltou comida, a coisa teve feia aí, o deserto é grande. E no final do versículo 8, ele fala assim, de como Deus os livrara. Então, meus irmãos, o assunto é o que Deus está fazendo. É por isso que quando a gente começa a falar o que Deus está fazendo, o que Deus já fez, o que Deus ainda pode fazer, essa é uma conversa que anima as outras pessoas. Em vez de contar derrota e desgraça, muito bom, conte o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda prometeu que vai fazer. É isso que as pessoas precisam ouvir. E o Jetro, quando ele ouviu tudo isso, ele ficou feliz. No versículo 9, diz que ele se alegrou de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Ele, meus irmãos, com certeza ouviu falar. Como é que não vai ouvir falar? Naquele tempo não tinha jornal, não tinha internet, não tinha, né? Mas as caravanas iam e voltavam todos os dias. Aquele povo que ia e voltava de um país para o outro, meus irmãos, e aí, como é que está lá no Egito? Rapaz, o negócio lá está pegando fogo, né? Tem um tal de Moisés lá que está tacando fogo naquele Egito, né? Pois é, né? Veja só, agora chega a notícia que o faraó está morto e coisa e tal, a prova está na boca do Moisés, realmente aconteceu todas essas coisas, e o Jetro, que também é um sacerdote, e depois a gente fala sobre isso, mas ele louva a Deus, ele realmente, ele reconhece a sabedoria de Deus, é isso que ele faz, né? A Bíblia fala que, ele diz que Deus, no versículo 11, né? Vamos ler o 10 e o 11, ele disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Então, meus irmãos, ele está dizendo, bendito seja Deus. Está abençoando Deus? Não, é diferente, né? É Deus que nos abençoa. Mas nesse ponto, ele está bendizendo a Deus. Que Deus é esse, né? Não tem outra coisa para falar dele, senão bendito seja Deus, esse Deus, né? Que é maravilhoso. E aí no versículo 11 ele fala assim: agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então, irmãos, ele reconhece a soberania de Deus, reconhece que Jeová, que esse Deus, ele é maior que todos os outros deuses. Mas isso ainda não significa que ele era um sacerdote de Jeová. E digo mais, quando Deus quis ter um sacerdote, ele não chamou o Jetro, ele chamou o Araão. Então, irmãos, muitas pessoas podem reconhecer a soberania de Deus, como aconteceu com Ciro, como aconteceu com Nabucodonosor, assim como aqueles futuramente, né, fizeram uma profissão igual a do Jetro. O Jetro, ele reconhece que Deus é maior que os outros deuses, mas ele matou os outros deuses no coração dele. Essa é uma questão muito importante do Velho Testamento, de alguns personagens. Então, não é reconhecer que Deus é maior que os outros deuses. É isso aqui, olha. A lei para Israel, o nosso dever, assim como o Israel de Deus, é crer que só o Senhor é Deus. A grande disputa que teve no Monte Carmelo entre Elias e aqueles profetas de Baal, porque Baal quer dizer Senhor, é
que eles diziam, não, eles não eram contra Deus, o Deus de Elias, mas eles eram contra o fato de Elias dizer que só o Senhor é Deus. Tem uma diferença aí. E o fato dele dizer que só o Senhor é Deus é uma ofensa para algumas pessoas que criam, não, mas tem outros deuses também. E aí vem o nosso Deus e diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Então você repare na primeira linha lá, o que? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. É por isso que lá, naquela oração intercessória de Jesus, o que ele fala? Ele fala sobre o desejo que ele tem que as pessoas pudessem conhecer. Jesus está falando para que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro. Então Jesus nos ensina dessa importância também, que Deus, Ele é o único Deus, não tem outro, nem antes, nem depois, não existe, não tem outro Deus. Se alguém falar que tem outro Deus, está mentindo, porque só tem um Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, ele reconhece a soberania, e aí então acabou, passou aquele dia, eles foram dormir, estava tudo bem, o Jetro já fez uma boquinha lá, ficou para janta, dormiu lá na casa do genro, coisa estava boa, ele não quis subir logo lá para a montanha. E no versículo 12, houve um sacrifício, onde Jetro convidou Moisés e alguns líderes, não era sacerdote, mas líderes entre os israelitas. E como eu disse no versículo 13, aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E aí o sogro, já mais velho, é claro, só reparando em tudo que estava acontecendo, ele viu que Moisés saiu da cabaninha dele, sentou lá no meio do arraial, e aí começou a vir aquela multidão, dezenas, centenas de pessoas, Moisés sentado, aquele povo de pé, e Moisés julgando a causa do povo desde manhã até a tarde. E aí nós temos, meus irmãos, o desgaste, o desgaste do ministério, desse trabalho de Moisés. Ele era um líder, nós reconhecemos. Ele está exercendo uma outra função aqui, que é a função de juiz, que ele exerceu até a sua morte. E ele mostrava a lei quando ele julgava. Mas que lei? Meus irmãos, ele deu a lei, os 10 mandamentos, foi dado ali, vamos ver agora no capítulo 19, no capítulo 20, mas nunca deixou de ter lei, sabe? A lei, aquela que é a vontade de Deus. Você não pense que o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, esses personagens, não tinham lei nenhuma. Pelo contrário, além daquela lei que Deus estava colocando no coração do próprio Moisés. Então o Moisés, ele gastava quase todo o tempo da vida dele julgando as pessoas de manhã até a tarde. Então era muito duro, não é fácil. E existe um desgaste natural, Se você trabalhar com pessoas, você vai ter o desgaste, Cada um tem a razão dele. Imagine, não deve ser fácil, E você, o Salomão estava lá com aquelas 2 mulheres. Uma falava uma coisa, a outra falava uma coisa, outra coisa. E aí, quem que tem razão? Quem que é o que tem prova aí, Então, ninguém, nem prova tinha nesse caso. Não pensa que ia para Moisés os santinhos, não. Só ia. Quem é que gosta de ficar indo para a delegacia? Quem que gosta? É gente que, sabe, meus irmãos, que quer que o bicho vira do outro lado, Então, os que iam para Moisés já gostavam de um barraco também, olha lá. Razões, reclamações, orgulho, maldade. Você pode imaginar de tudo que tinha lá naquele dia, e Moisés aguentando tudo aquilo lá, tá? Moisés, fulano pegou lá o meu carneiro, não devolveu,
Não, não peguei não, né? Não sei o que. Imagine quantas questões. Essa mulher aqui está brigando comigo, minha vizinha, tal, né? Eu não brigo com ela não, é ela que briga comigo. As confusões eram essas, correto? Então o sogro, vendo isso, sendo um ancião, ele deu um conselho, né, que a gente chama os conselhos de Jetro. Chamou a atenção dele, chamou a atenção do genro, né, no versículo 15, disse assim: rapaz, por que esse povo está vindo aí? Né? Versículo 15, né? Então disse a Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus, e quando tem algum negócio eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro. Está vendo? Isso tem uma confusão lá, eles vêm aqui, Jetro, né? Versículo 17: o sogro de Moisés, porém, disse: rapaz, você está perdido, né? Não é bom o que você está fazendo. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Olha, não dá, é muita coisa para você, tá certo? Você não vai para frente desse jeito não, vai morrer logo, vai dar um infarto em você, um ataque cardíaco, né? Alguma coisa vai acontecer com você. Não é bom para você, não é bom para essas pessoas. Então, vou te dar aqui um conselho, né? Versículo 19: ouve a minha voz, eu te aconselharei, e Deus vai ser contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Você, olha, realmente você tem que estar orando para Deus, você tem que estar na presença de Deus, né? E até levar as causas para Deus. Nós vamos tirar essa sua responsabilidade, não. Porém, versículo 20, outra coisa que você tem que fazer é declarar os estatutos e as leis, e fazer saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. Então, meus irmãos, isso vai acontecer no capítulo 19, 20 em diante, você já vai ver ele dando as leis. Mas Deus vai dar essa lei para Moisés, não vai ser o Jetro que vai definir isso, e nem o Moisés que vai definir isso. Não é Moisés que define qual lei, é Deus. Mas ele fala, olha, as pessoas têm que conhecer as suas obrigações, os seus direitos, né? Então, os seus, assim, as suas regalias, as pessoas, elas têm que conhecer, os limites têm que ser dados para as pessoas, você tem que fazer isso aí, né? Então, até nós escrevemos aqui, isso eu aprendi, né, com o pastor Calvino, uma vez ele disse, não faça o serviço de 10 homens, se tem 10 homens para fazer o serviço. Infelizmente, às vezes, é possível que alguém vai fazer o serviço de 10 homens, né? Porque não vai ter 10 homens que vai fazer o serviço. E mesmo assim, se ele não fizer, o que vai acontecer? Os 10 não resolvem fazer, então, às vezes ele tem que fazer. Mas, meus irmãos, ele pediu que se dividisse essa tarefa. Essa é a solução. Ele, olha, eu vou dar a solução aqui. Versículo 21. Dentre o povo você vai escolher homens capazes, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50, de 10. Ele faz uma divisão aqui, né? 10, 50, 100, 1000, né? Então, olha, cada grupo aí vai ter um maioral entre eles, correto? E aí ele fala mais, não é? Sobre repartir tarefas, né? Pode passar isso aí, né? Ele fala o dever que deve ser, né? Olha assim, você vai fazer isso aí. Aí vem uma pergunta para a gente, né? Por que as pessoas não gostam de repartir, né? Se repartir tarefas é um ato espiritual, não que seja de Jetro. O conselho de Jetro é um conselho espiritual. Você vê isso no Novo Testamento, você vai ver isso no Velho Testamento, né? De repartir as tarefas. Meus irmãos, as pessoas gostam muito de falar de repartir tarefa, mas as tarefas que eu considero mais fáceis, as tarefas que eu considero mais difíceis, as pessoas realmente não gostam muito de executar, né? De vez em quando eu vejo o Clodoaldo brincando, né?
vamos colocar lá no texto que tem que fazer alguma coisa lá no Jardim Morumbi. Ele sabe, eu falo, não põe. Estou mentindo, Clodório? Não põe. Por quê? Né? Porque às vezes não adianta, né? Mas se a gente falar, é uma outra coisa, aí aparece bastante gente. O desejo do pastor, desejo meus irmãos da igreja, é que os voluntários se apresentem, né? Os voluntários se apresentem para que realmente a igreja ela possa ser desse jeito, sabe? Andar como ela deve andar. Mas eu pessoalmente, né, dificilmente vou pedir alguma coisa para alguém. Se a pessoa vai falar alguma coisa, falar, mas não está vendo que o pastor está indo? Não está vendo que o pastor está fazendo? Por que ele está indo? Por que ele está fazendo? Quando chama, né? A pessoa que sabe fazer não faz, se ele já sabe fazer não faz, é porque ele já não quer fazer, não é verdade? Então, mas é para chamar. Repartir tarefas é um ato espiritual. As pessoas às vezes não gostam de repartir por orgulho de pedir ajuda, que pode ser o meu caso, né? Medo que alguém faça melhor do que você, né? Medo da pessoa ir lá fazer, eu queria mesmo, né? E preocupação que o serviço não sairá como deve. Essa é uma outra preocupação, né? Chega lá, se você vai pedir ajuda das pessoas, por exemplo, vamos fazer um mutirão aqui para limpar a igreja. Olha a minha experiência com a limpeza, né? Um dia eu estava aqui, estava limpando o banco, né? E aí chegou uma criança muito disposta, super disposta, né? Ela chegou e disse, eu vou ajudar o senhor. Eu falei, vai menino, pega um pano e vai limpando lá para o fundo lá, né? Eu estava sozinho aqui, era um domingo de manhã, e aí, o que ele fez? Ele veio aqui, pegou o álcool, né? Molhou bastante álcool no pano e começou. Eu não vi, né? Quando eu vi, os bancos estavam tudo branco. Culpa não é dele, né? Ele está todo alegre, está ficando limpinho, tá mesmo. Nem tinta tem mais, né? Então, assim, veja, é um jeito. Quando você pede ajuda, você tem essa preocupação que o serviço vai sair como deve, né? E um dos problemas das pessoas é que eles querem fazer do jeito deles. Esse é um outro problema. Eu vou falar, não, calma lá, tem um jeito de fazer. Não é assim, mas se não for do meu jeito eu não faço. Então você não veio para ajudar, entende? Porque a pessoa que vem para ajudar, ela tem que aprender a ouvir, né? Não quero que faça desse jeito. Não quero, então não faço. Então não faz. Então volta para casa, volta em paz, não tem problema nenhum, né? Então, meus irmãos, não é fácil. Delegar, eu sei, pastor Gilberto tem problema com isso, mas não é uma coisa fácil, porque mexer com pessoas não é fácil. O que a gente ora, a gente pede, é que as pessoas possam ter o temor de Deus, falar assim, pastor, estou aqui para ajudar, estou aqui para cooperar, vamos lá, né? Vamos fazer? Vamos fazer, né? E se limpar o banco com álcool, eu não vou brigar, porque eu falo, infelizmente eu esqueci de falar para o menino que era só passar o pano, que não precisava molhar no álcool, né? Então, repartir tarefas é um ato espiritual, porque evita a fadiga, né? Evita que os outros se cansem de nós também, né? Então, são duas coisas boas aí que você vê o conselho do Jetro. Por exemplo, no Novo Testamento, eles escolhem ajudantes. Os 12 apóstolos escolhem ajudantes, e é bom ter ajudantes. Se você olhar, né, o texto neotestamentário lá em Atos, então, olha, eles disseram, não é bom a gente ficar aqui com a palavra e servir as mesas. Então, aqueles 7 que foram eleitos para servir as mesas. Depois Deus abençoou que alguns conseguiram galgar lugares especiais dentro da própria igreja, né? Mas até para servir uma mesa, no Novo Testamento, olha, uma pessoa idônea, uma pessoa espiritual, um homem de fé, porque tem que ter muita fé para poder limpar uma mesa, para poder limpar um chão, para poder limpar um banheiro, para poder fazer uma visita, tem que ter muita fé, porque são coisas que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Por isso, meus irmãos,
necessidade. O Jétro nos ensina a necessidade de repartir tarefas. Agora, o critério, né, na escolha dos auxiliares do ministério. O versículo 21 que a gente já leu, tá? Ele esclarece deveres e limites para todos, ou seja, você vai ensinar as leis, os estatutos, tal. Primeiro ensina o que tem que ser feito, né? Depois todo mundo tem que andar naquela lei, naqueles estatutos e pronto, acabou, né? Depois escolher auxiliares espirituais, como ele falou, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que não se vende, que não vai vender, meus irmãos, injustiça tem muito isso, porque aqui era cargo de juiz. A gente não pode falar nada, né? Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam. Hoje, se a pessoa fizer um protesto, ela vai presa, tá vendo? Mas, se a pessoa roubar 10 bilhões, ela vai ser solta, com todas as regalias, e vai virar ministro de alguma coisa boa aí, tá vendo? Mas, se ela levantar a bandeirinha do protesto, ela vai presa. Então, meus irmãos, a justiça, ela tomou uma forma muito esquisita, sabe? E aí, nesse ponto que o Jétro fala, olha, homens que não se vendem, né? Homens que não se vendem, tem que ser da verdade, tá? E aí permitir que os auxiliares exerçam a sua função, né? Versículo 22 diz, para que julguem este povo em todo o tempo. Então, já que você nomeou, você tem que acreditar que eles vão fazer o melhor deles. Aí cai naquela outra coisa que a gente tinha visto lá atrás, né? Ah, não vai sair do meu jeito. Bom, do jeito que você fazia, realmente não vai sair, né? Mas você tem que acreditar que essa pessoa, ela vai fazer o melhor dela, né? Vai fazer o seu melhor. Esse dia eu estava ouvindo, acho que um camarada falando da diferença do brasileiro com o americano, né? Você pede uma coisa para o brasileiro, ele fala, vou fazer o possível, né? E aí pede para o americano, ele fala, eu vou fazer o meu melhor. Então tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, a pessoa fala, vou fazer o meu melhor, é um desafio para ela mesma. Porque se for fazer o possível, lá na frente, não deu, tá? E é muito fácil falar que não deu. Então, nesse ponto, os americanos nos ensinam também, né? E, finalmente, meus irmãos, o Moisés, ele se torna um bom ouvinte, né? Olha lá no versículo 24, Moisés, ele deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então ele resolveu que ia escutar os conselhos de sabedoria. Então muitos provérbios falam sobre isso, né? E não somente ele ouviu, mas olha o versículo 24. Ele fez tudo o que tinha dito. Vou fazer isso. Nomeou líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Pronto. Agora ele tem uma equipe grande lá para ajudá-lo, né? E esses são pontos importantes do nosso texto aqui, né? Como nós resolvemos as nossas questões pessoais, como nós podemos, meus irmãos, repartir a tarefa dentro da igreja. E tem um outro pontozinho, né? Porque isso vai estourar lá na frente. Pode pôr aí, Natan. Cuidado para o inimigo não te cegar, né? Porque o sogro deu essa ideia para ele e lá na frente ele vai começar a reclamar, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, e vai falar uma coisa que ele nunca falou na vida dele. Só eu, né? Tô com um cargo muito pesado. Aí Deus mesmo vai tirar do espírito dele e repartir o espírito dele para 70. Então, meus irmãos, uma coisa é a gente repartir, permitir que pessoas trabalhem conosco. Outra coisa é achar que o mundo está acabando, que só ele que trabalha, que ninguém ajuda. Não, né? Ficar reclamando com Deus, isso vai acontecer lá na frente. Então, de novo, vai aparecer essa história lá na frente no livro de Números, tá certo? No caso aqui de Êxodo capítulo 18, foram bons conselhos, tá? Bons conselhos de Jétro que Moisés acata. Lá na frente,
Esses conselhos, eles são levados para o lado ruim, e o diabo coloca na cabeça do Moisés que ele está sendo um escravo daquelas pessoas. Então, quando você se achar, né, eu estou muito atarefado, lembra disso, né? Lembra que pode ser um golpe do diabo para você parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você fazer uma coisa, Ele te capacita e Ele te dá força. Então não reclame de estar fazendo alguma coisa para Deus. Jamais faça isso, porque se você fizer isso, Deus pode ouvir a sua reclamação e falar assim: bom, já que você está reclamando de fazer, eu vou dar para outro fazer. E Moisés teve que ouvir isso de Deus, né? Por isso, meus irmãos, é um privilégio trabalhar na igreja, trabalhar na casa de Deus, usar o dom que Deus Ele nos dá. É um privilégio, é uma bênção, é coisa gostosa, sabe? De poder fazer as coisas com o grupo, com a igreja. Não tem coisa mais gostosa, sabe? Na nossa adolescência, a igreja de Garça era uma igreja grande, sabe? Um prédio enorme lá. E tinha 900 metros em cima, mais 640 embaixo. Mas a poeira, que eu nunca vi ter tanta poeira, porque parava caminhão lá na frente, né? O nosso desafio era cada grupinho de adolescentes, né? 2, 3, era deixar o espaço dele mais limpo, né? Chegavam, qual que vai ser mais limpo? E era uma alegria, sabe? Passava a tarde lá, desafiando a si mesmo e desafiando uns aos outros, para ver como é que vai deixar mais bonita a igreja para domingo de manhã. E ninguém ficava cansado, era uma bênção muito grande. Ninguém reclamava também, né? Mas aí houve um outro tempo, né? As pessoas cresceram e tal, e aí todo mundo começou a reclamar, só que todo mundo reclamava, mas ninguém fazia nada, né? Num tempo que ninguém reclamava, todo mundo fazia e era alegre. De repente ninguém fazia, só reclamava e a coisa não era feita. Olha a diferença, né? Aí eu volto naquela passagem do Moisés contando bênçãos, contando coisas boas. E quando a gente for fazer, faça alegremente, faça feliz, sabe? Não fique triste. Se deixarem você fazer sozinho, não fique triste, porque Deus queria que você fizesse aquilo sozinho. Não fique triste não.